Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer aprender sobre investimentos. E hoje nós vamos falar aqui com ela, que é advogada há 15 anos, doutora na Argentina, investidora e mentora em leilões de imóveis. Caroline Monteiro! Seja muito bem-vinda, Caroline. Um prazerzaço te receber aqui no Profadcast. O prazer é todo meu, Renan. É uma alegria mesmo, viu? Estou muito feliz de falar sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é sobre leilão de imóveis. E, claro, estar aqui no seu podcast, que para mim já é uma inspiração. Que massa, então, que massa. Legal. Muito bom. E hoje estamos em estúdios diferentes, estamos em São Paulo, gravando uma exclusiva aqui, né? Junto com a Caroline aqui em São Paulo, pra gente fazer esse Profadcast, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês que estão aí. Caroline, vamos começar aqui e eu, como falei, né, a gente vai fazer um bate-papo bem informal, que eu quero que a nossa galera entenda um pouquinho, né, abra a visão sobre esse mundo de leilões de imóveis, né? Então me fala como é que você conheceu o leilão de imóveis, né? Como é que a tua história chegou ali em leilões de imóveis? Eu digo que começou bem antes de eu arrematar o primeiro imóvel, Renan. É para te entender minha história. Eu sou filha de corretor de imóveis, né? Então, eu cresci vendo meu pai comprar e vender imóveis. E era engraçado que quando ele não tinha mais casa para vender, porque há uns 20 anos atrás, o mercado imobiliário estava ainda mais aquecido e tinha poucas opções de imóveis à venda. O que ele fazia? Vendia a nossa casa. Então, eu vivia na prática o mercado imobiliário, porque a gente morava numa casa num dia, daqui a pouco meu pai chegava do trabalho e falava, vendi a casa, a gente tem uma semana para mudar. Aí procurava outra casa, graças a Deus a gente sempre ia para uma casa um pouquinho melhor. É um cigano de luxo, né? Exatamente, então a gente mudou muito. Então, assim, desde muito pequena eu vivi esse movimento imobiliário sem entender muito, né? E aí, começou também com a minha visão de vendas, porque eu comecei a entender o mundo de que para você ganhar dinheiro, você tem que aprender a vender alguma coisa. E aí eu, com 8 anos de idade, Renan, eu estudando num colégio de freiras, vi lá que tinha artigos religiosos à venda, que eu fazia? Comprava aqueles artigos religiosos e revendia para minha família pelo dobro, triplo do preço. Já vem empreendedora, né? Eu falei, gente, dá de ganhar dinheiro aqui. Então, assim, o que eu queria comprar para mim, como criança, né, balinha, chiclete, salgadinho, eu já não pedi dos meus pais, eu já tinha meu dinheiro para fazer a minha compra. E aí, por volta dos 10 anos, meu pai tinha imobiliária. A imobiliária do meu pai ficava do lado da casa da minha avó. E minha mãe trabalhava o dia todo, me deixava com a minha avó. E eu ficava ali observando, testemunhando aquele movimento ali da imobiliária do meu pai. E eu percebia que em um determinado tempo do dia, a imobiliária ficava fechada. Por quê? Porque ele saía para olhar os imóveis, né, para levar os clientes dele para conhecer os imóveis. E a secretária saía para poder vender telefone. Na época se vendia o prefixo do telefone, né? Então, aquilo era um patrimônio, você ter um telefone fixo em casa. Então, ela saía ali em um determinado período do dia para fazer essas transações ali na empresa de telefonia da época. E o telefone tocava e ninguém atendia. O que eu comecei a fazer? Entrava no imobiliário e atendia os recados. E começava a anotar ali as demandas, né, as procuras por imóveis. Eu fiquei pensando, papai está perdendo venda, porque tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender e eles não estão pegando esses clientes. Eu comecei a anotar os recados. Quando eles chegavam, eu só passava para a secretária e ela fechava a venda. Aí eu fiquei olhando aquilo, rapaz, eu tenho que ter uma participação nisso, com uns 10 anos. Aí eu sentei, meu pai chegou. Quando ele chegou do trabalho, eu falei, pai, é o seguinte, eu estou anotando os telefones, estou contribuindo aqui para os fechamentos de contratos imobiliários. Eu fiz um contrato lá do meu jeitinho, né? Esse é um contrato. Eu queria aqui, né, que você assinasse que dos fechamentos que acontecerem com a minha ajuda, com os contatos que eu anotei, eu queria uma participação. Então, veja que você pode me pagar. E ele aceitou ali. Isso com 10 anos? Com 10 anos de idade. Olha a mentalidade. Então, eu ali, desde criança, eu já tinha percebido que, primeiro, que comprar e vender, né, dava dinheiro, a gente conseguia prosperar fazendo isso, mesmo sem ter visão de futuro naquela ocasião, e por viver na prática, ali na minha infância, início da adolescência, a compra e venda de imóvel ali, né, de ver meu pai fazendo isso. O que aconteceu foi que, depois de um tempo, acabou meus pais se divorciando, eles não souberam administrar tão bem, o patrimônio perderam tudo. Aí o que aconteceu? Eles assim, tinham várias casas, isso, né, em razão dessa... Não era de leilão, era no mercado tradicional.
Eu, por muito tempo, eu demorei para comprar meu primeiro imóvel, Renan. Por quê? Porque eu fiquei preocupada de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido. Então, o que eu fazia? Não comprava, porque eu achava que se eu comprar, aquela história, né, crença, que se eu comprasse eu poderia perder. Eu fui comprar o meu primeiro imóvel aí há uns 12 anos atrás, aproximadamente, e não foi de leilão. Então, assim, só para te entender, eu comecei a investir em imóvel, né, há mais de 10 anos, com imóveis tradicionais no mercado. Por quê? Porque eu descobri que tem, viu, Renan? Independente de leilão, a gente vai falar sobre o mundo dos leilões, mas tem no mercado hoje. De repente, você aí que está nos ouvindo, saiba que às vezes no seu bairro tem imóvel que pode ser vendido bem abaixo do preço do mercado, que você pode fazer dinheiro comprando esse imóvel, melhorando ele e vendendo. Então, o que eu comecei a fazer foi isso. Na verdade, eu já comecei a comprar e vender imóveis que estavam disponíveis no mercado. Até que eu descobri aí o mundo dos leilões, que aí foi, você perguntou, como que chegou, né? Mas olha que coisa legal, você falou uma coisa que, só dá um parênteses antes de a gente chegar no leilão. Você já começou com uma visão que eu falo muito aqui de análise de ações, que é o Value Investing, que é você encontrar empresas que tenham um bom valor de mercado, mas que ela está com preço lá embaixo. Uhum. Então você começou a observar imóveis que, por exemplo, valiam 300 mil reais, mas que eles estavam sendo vendidos a 200, a 190. E aí você viu aquela oportunidade, deu uma ajeitada, esperou valorizar novamente e vendeu. Exatamente, Renan. E fiz isso bastante. Então, eu já comecei a fazer esse movimento e via que dava uma margem de lucro legal. Então, imóvel, assim, que eu cheguei a comprar uma casa de 2 pisos por 90 mil reais. E, assim, numa negociação excelente, dando um carro, um City, na época que meu marido tinha, que custava, sei lá, uns 60 mil. E parcelando, dando mais uns 10 mil, né, de entrada, e parcelando o restante em parcelas de 1.000 sem juros. Então, tem muita gente, porque às vezes a pessoa precisa vender, precisa daquele valor, e ela está aberta à negociação. Então, tem agora aquela história, você precisa perguntar. Isso, inclusive, depois que eu já fazia, eu entendi que era o que o pai rico, o pai pobre, era uma das formas de ele prosperar, de ele fazer riqueza também. E ele conta, né, no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, dizendo que ele, quando estava mais desocupado, ele visitava os bairros ali da cidade dele, prospectando possíveis imóveis. Quando estava à venda, ele batia, descia, perguntava o preço e fazia uma oferta. Só que a oferta que ele fazia era de aproximadamente 50% de desconto. E aí tinha gente que aceitava, porque estava querendo muito vender, né? Ou por necessidade, ou porque aquele imóvel não fazia mais sentido. E assim ele ia comprando, melhorando e vendendo. E eu, quando comecei a fazer isso, vi que tem a forma fácil de fazer isso via leilão também, mas vi que mesmo antes de a gente começar a investir de leilão, dá de a gente testar com imóveis que estão no mercado. Então, isso é muito legal. Sem falar o equity, né? Porque a gente aprende que todos os negócios que a gente precisa fazer, a gente já tem que pensar na valorização. O negócio imobiliário, eu acredito que é um exemplo mais prático de a gente gerar valor em uma coisa que ninguém está vendo valor, e a partir do momento que a gente assume aquilo, a gente consegue realmente valorizar, colocar no mercado. E o que eu digo, a gente não só consegue movimentar a economia, mas a gente também faz outras famílias felizes. Por quê? Porque tem gente que não tem ou tempo ou não tem a visão de olhar um imóvel com potencial e fazer com que ele seja um lar, né, que ele se torne habitável. E quando a gente investe em imóveis, é isso que a gente faz. Que massa, que legal. Galera, vocês têm que ver o brilho nos olhos dela falando disso. É muito louco, muito bom mesmo. E você falou aí uma coisa, foi quantos anos você comprou seu primeiro imóvel, já com esse olhar de investimento? Não de leilão, mas de investimento. Deixa me ver. Eu tô com 38, foi com aproximadamente 28 anos. Legal. E aí depois você começou a aprofundar talvez os teus estudos, aí gostou tanto, você começou a... Né? Eu acho que antes de eu começar a estudar sobre isso mesmo, eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro com isso. Então, esse imóvel que eu te falei que eu comprei por 90, parcelado aí, né, dá a perder de vista, eu vendi ele ali 2 anos depois por 250, sendo que eu devo ter investido ali uns 30 mil em reforma, né, para ele poder ficar mais
visual. E aí eu vi que a minha margem de lucro era mais do que 100%. Então eu fiquei, opa, tem dinheiro aqui, dá de você prosperar também fazendo isso. Então foi ali, aproximadamente com uns 28 anos de idade. Legal. Aí o resultado te deu aquela chama, você falou, tem dinheiro aqui. Exatamente. Aí você começou a buscar. Aí eu já comecei, cada ano eu já comprava um imóvel. Comprava e vendia outro, e comprava e ia fazendo aquela movimentação. E fazia isso com alegria. Não tinha ainda, assim, até nesses primeiros 2 anos, eu já fazia isso com o objetivo de ter a margem de lucro, mas não fazia como um negócio, eu fazia como um hobby. Por quê? Porque eu advogo, né, também há 15 anos. E os meus primeiros 9 anos ali de advocacia, minha rotina era muito intensa, então eu nem conseguiria transformar isso em um negócio. Isso só foi possível um pouquinho depois, quando eu organizei a minha estrutura do escritório, que hoje eu tenho um escritório digital, tenho um time muito legal que me ajuda, bacana, e aí eu consegui estruturar esse outro negócio. Então, já começar a investir em imóveis com o objetivo de lucro mesmo, né? Que massa. Então você vê, né? Às vezes a gente entra num viés de... as pessoas querem ir direto pro final da linha, mas não sabem nem qual é o final da linha. E você só foi onde estava mostrando a oportunidade. Foi abrindo o caminho, você foi, pegou. Ó, a primeira oportunidade foi anotar os pedidos. Exatamente. Né? Ó, tem oportunidade aqui. Então, visualização. Depois, próximo passo, dá para comprar barato, né? Vou começar a perguntar, comprar. Depois, leilão. E aí foi onde você mais se consolidou e agora você faz isso aí, né? Brincando, você ensina outras pessoas. Sim. E por aí começou, né? E meu primeiro contato com leilão, Renan, foi um pouquinho antes até de eu começar a comprar imóveis, né? Eu soube de uma casa em condomínio na minha cidade, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia, também tenho residência em João Pessoa, mas sou do Brasil porque eu movimento bastante. Eu descobri que tinha uma casa lá que estava avaliada em R$200 mil, né? Isso há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, e que estava à venda no leilão da Caixa por R$40 mil. E o melhor de tudo, estava desocupada. Por quê? Porque o imóvel, quando ele vai à venda, ele pode estar desocupado e pode estar ocupado. Quando está ocupado, dá de comprar, só que você precisa ter alguns cuidados e às vezes vai precisar de uma assessoria jurídica depois para desocupar esse imóvel. Não tem que entrar com um porrete na mão não para tirar? Não. Sai daí, porra, o imóvel é meu. Eu sou da teoria até da desocupação humanizada, né? Porque a gente nunca sabe quem que está morando lá, às vezes é uma família que passou por uma... Claro. Sempre né? Sempre passa por uma... Para eles terem deixado de pagar. Tem também, né, quem é desorganizado, mas às vezes é uma pessoa que passou por uma dificuldade. Então, eu ensino até nas minhas mentorias a desocupar, mas de forma humanizada, dando condições de aquela pessoa recomeçar a vida dela. Mas depois eu conto sobre isso. Mas e aí, estava desocupada, então, ou seja, nem essa preocupação eu teria. Só que o que aconteceu? Eu não sabia como fazer. Eu tinha medo, e isso eu acredito que é uma das principais objeções das pessoas aproveitarem essa oportunidade. O medo do desconhecido, medo de pensar que você vai comprar um problema, medo de levar um prejuízo, medo de não conseguir tomar posse. Então, eu tive medo lá atrás, porque eu não sabia. Depois que eu comecei a estudar, eu fiquei, meu Deus, que oportunidade eu perdi. Porque hoje uma casa lá deve estar já 500, 600 mil reais. Então, a margem de lucro seria grande. E aí, eu me lamentei por não ter conseguido ter tido nem a oportunidade de participar do leilão. Então, foi ali o primeiro insight que eu falei, eu tenho que aprender sobre isso, porque alguém comprou e vai ter acesso a essa casa com muito pouco dinheiro, até porque desses 40 mil, Renan, você não precisa ter os 40 mil. A depender de quem está promovendo o leilão, você consegue financiar. Então, assim, só para você entender, vamos ter uma suposição. Esse imóvel aí de 40 mil, Carol, quanto que você precisava ter em dinheiro no bolso, em cash, para comprar esse imóvel? Adivinha? 50%? 30%? 5%. Que isso? Olha aí, gente. Então, ou seja, um imóvel que, se ele estando apto para financiamento, se for da Caixa, né, que é o meu preferido de todos os leilões, se ele estiver apto para financiamento, você precisa dar à vista 5% do valor do imóvel e 95% você financia. Ou seja, eu digo, a Caixa é uma mãe, porque ela vende o imóvel mais barato, ela te empresta o dinheiro para você comprar o imóvel dela, ela aceita só 5% de entrada, ela paga o corretor credenciado da Caixa que te auxiliar ali na arrematação, ou seja, se você aprender a fazer, ou se tiver uma assessoria, você não precisa nem clicar, nem concorrer pessoalmente. O corretor faz isso por você a depender da modalidade. Por exemplo, na venda direta, né, que a gente tem várias etapas, né?
E o restante você financia. Então, ou seja, você com R$ 2.000, você teria acesso a uma casa que vale R$ 200.000, pagando parcelas 40 mil financiada, nem R$ 500 por mês. Caramba, e esse parcelamento, o financiamento, ele é normal igual de casa? De taxa de juros? É assim, quando a gente faz quando ele está na venda direta e que está disponível para financiamento, a gente faz a proposta e é tudo online. Ou seja, você participa desses leilões da onde você estiver. Então, você está lá na sua casa, viu um imóvel, está em venda direta, você dá o seu lance. Se ele já tiver passado até o prazo, né, que geralmente fica correndo um reloginho, se tiver, você fez a proposta, você leva, você ganha. Aí você já indica como você vai pagar. Então, você diz que você quer pagar com 5% à vista e o restante financiado. Aí você ganhando, você recebe um e-mail e eles vão te dar ali aproximadamente 30 dias para você apresentar o contrato de financiamento, que é o tempo que a gente leva para pegar a carta de arrematação, buscar ajuda de um correspondente bancário, que são grandes aliados, ou seja, a gente consegue articular isso, que é mais legal, Renan. De casa, de qualquer lugar. A gente não precisa fazer uma grande diligência. Tanto que eu arremato imóveis em todo o Brasil sem precisar ter ido ver o imóvel. Por quê? Porque a gente tem ali, né, especialmente a Limier, que é a minha empresa de leilão de imóveis, a gente tem uma assessoria que as pessoas vão em loco olhar o imóvel, né, para a gente antes de a gente arrematar. Interessante. No Brasil todo? No Brasil inteiro. Que legal. Olha só. Só aqui, se acabasse aqui, já teria valido a pena. Já valeu a pena. Mas você falou um termo que talvez as pessoas não entendam. A pessoa está agora descobrindo que é leilão. Porque eu acho que o leilão, ele tem muito viés de filme, né? Daquele lance leilão, martelinho. Martelinho e tal. Então, algumas pessoas acham que sabem, mas não sabem. Algumas pessoas até devem saber. E outras estão descobrindo agora esse mundo. Sim. Você falou arrematar. O que seria arrematar? Arrematar é o mesmo que comprar, né? Então, assim, quando a gente tem um imóvel disponível, a gente vai lá e faz uma proposta e compra. É a formalização ali daquela negociação. O arrematar é o comprar no mundo dos leilões, ou seja, a gente faz a proposta, se a nossa proposta for a ganhadora, né? Então a gente arremata, quer dizer, a gente compra, porque o nome o termo que eles enviam para a gente para dizer que a gente comprou, como se fosse contrato de compra e venda, é uma carta de arrematação. Então a gente até brinca, eu até tem uma comunidade que chama Arremate, que é dos meus alunos que já fizeram a mentoria, né? E a gente partilha insights lá depois. Mas é o ato de comprar, né? Em resumo. E leilão? O que seria a definição de leilão para a galera? Leilão, a gente tem essa ideia dos filmes, que é aquela concorrência de ofertas, né? Então, um dou-lhe um dá 10, outro dá 20. E aí, quem ganha mais, baixa um martelinho e é anunciado campeão. No mundo dos imóveis é muito parecido. A diferença é que o contexto presencial tem sumido. Então, é muito raro o órgão, né, ou seja, judicial ou a instituição financeira que faça isso de forma presencial. Então, o normal é fazer tudo online, né? Então, assim, pensa nessa estrutura, só que de forma online, né? Onde você envia sua proposta pela internet, você cobre a proposta do outro, ao invés de você levantar a mão, você clica e aumenta a sua oferta, né? Então, é tudo com cliques, pelo computador, pelo celular, e aí quando encerra o tempo, quem que deu a maior proposta ganha. Isso em caso de primeiro e segundo leilão. Até só para poder contextualizar, quando a gente fala leilão no contexto geral, mas nem todos têm disputa, Renan. Então, assim, para te entender, o mais famoso é primeiro leilão, segundo leilão e venda direta. A venda direta é a minha preferida, por quê? Porque é quando o imóvel está mais barato. Por quê? Porque ele já passou pelo primeiro leilão, já passou pelo segundo leilão, e ou seja, ninguém arrematou. Ninguém quis. E aí, o que eles fazem? Abaixam mais um pouquinho o preço. Então, geralmente está com um descontinho mais legal. E não tem disputa. Quem der o primeiro lance, leva. Legal, e você tem que ficar acompanhando esse primeiro e segundo, ou você pode ir direto num filtro que já tem venda direta? Então, tem como a gente filtrar isso e já buscar os imóveis que estão venda direta. Então, legal, dá sim. muito bom. E você falou aí, tem casos em que tem gente morando, se arremata, isso. Tem casos que não tem. Então, eu vejo muito que talvez a cabeça da galera é assim, e eu tenho um pouco disso também. Cara, vai dar dor de cabeça, né? Eu até falei brincando, como é que tira uma pessoa? Porque até o imóvel, quando é seu, tá alugado, para você tirar alguém de lá de dentro, hoje, né, é difícil.
Então, como que funciona isso? Então, pega um imóvel que está cheio de dívida, mas você não sabia, aí arrematou e depois dá problema. Como é que você lida com isso? Então, a gente consegue prever isso, Renan. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque todo leilão tem um documento que chama edital. Lá tem todas as regras ali envolvendo aqueles imóveis. E lá vai dizer se o imóvel tem dívida, se tiver dívida, quem que vai pagar essa dívida. Por quê? Porque, mais uma vez, no meu preferido, que é a venda direta, na maioria dos casos, há lá uma determinação que quem paga a dívida é o banco, é a justiça, é quem está vendendo o imóvel, né? Então, quando a pessoa arremata, né, a pessoa compra, ela já pega aquele imóvel sem dívida nenhuma, seja de condomínio, IPTU. Ela fica responsável só daquele dia para cima. Aí você pode falar, Carol, e se tiver alguma denúncia que aquele leilão foi indevido e a pessoa ficar com medo de ter que devolver o imóvel ou ficar no prejuízo financeiro, como que acontece? Aí tem também uma regra que chama ali uma cláusula de evicção, um nome diferente. Mas o que quer dizer? É uma garantia para quem compra. Se tiver essa regra no edital, o que acontece? Mesmo que depois venha uma decisão judicial anulando aquele leilão, quem te vendeu é obrigado a te devolver o dinheiro corrigido. Só que isso é muito raro que aconteça, porque geralmente quando já vai para leilão, eles cumprem direitinho todas as etapas, né, para que aquela transação não aconteça. Aí você me pergunta se o imóvel estiver ocupado, né, o que faz? Primeiro, dá de a gente descobrir se tá ou não tá antes. Então, assim, os nossos clientes que a gente assessora, quando eles vão começar a investir, eu aconselho que arremate o primeiro desocupado. Por quê? Porque eu acredito que a experiência é melhor, considerando que você tem um acesso ao imóvel ali imediatamente. Comprou, você já toma posse se ele estiver desocupado. Como que toma posse, Carol? Se eu não tenho a chave, levo o chaveiro. Então é bem... É tipo, arrematei, vai, se vira aí. Exatamente. Toma o endereço, um papel de pão aqui, vai. Isso. A responsabilidade de você tomar posse é de quem compra. Isso, eles assumem a dívida, a documentação, você vai ter todo o acesso para registrar no seu nome, mas a prática ali é de quem compra mesmo. Achei que fosse assim, ó, tá aqui, ó, o rapaz do martelinho fosse assim, ó, tá aqui a chave, tá bom? Ó, já tá tudo limpinho, já fiz uma limpeza, nada disso. Assim, pega a chave e te vira. E aí, só que é por isso que isso acaba filtrando essa oportunidade, porque nem todo mundo quer passar por isso, já quer a casa cheirosinha, pintadinha e tudo mais. Só que aí, você assumindo esse ônus, que é mínimo considerando a margem de lucro, sim, né, Renan? É dessa forma. Então, é assim, às vezes depende muito. Por exemplo, em João Pessoa, eu arrematei um imóvel lá, que é um dos meus preferidos, porque tem vista para o mar. Eu amo João Pessoa e tudo mais. Comprei para vender, acabei... Nem vendeu. Não vendi. Eu não ia conhecer, porque eu sabia que se eu conhecesse o imóvel, eu não queria vender. Aí a gente decidiu conhecer. Aí sabe aquela, não, já que a gente vai conhecer, vamos logo reformar, troquei piso, fiz tudo à distância. Não, já que ao invés de a gente ficar em hotel, vamos ficar no apartamento, mobiliei. Quando eu cheguei lá, agora ninguém vende. E lá é assim, as chaves ficam no Cresce da cidade, no órgão dos corretores de imóveis, né? Então lá teve essa diferença, a chave desse estava lá. Mas não é comum, a maioria é assim, você se vira, leva o chaveiro, abre, é seu. Legal. E é um site, alguma coisa, ou tem vários lugares diferentes? Tem vários. É assim. Qual é o mais popular? Assim, então, tem os leilões judiciais. Eu acredito que o mais popular são os leilões judiciais, que são aqueles casos em que existe um processo judicial, alguém perdeu e precisa pagar uma dívida. E aí a pessoa não paga, ou porque não tem dinheiro, ou porque não quer, né, pagar aquela dívida. Aí a justiça manda um oficial de justiça e penhora aquele imóvel, ou seja, pega aquele imóvel em garantia e depois vende, na justiça mesmo, né? Então, esse eu acredito que é o mais popular, é o mais comum. E tem os das instituições financeiras. Então, hoje, todos os bancos promovem, né, esses tipos de leilão. O meu preferido, e eu acredito que é o mais acessível, é o da Caixa Econômica, por conta das facilidades que ela oferece aí para quem quer participar. Então, hoje, e são nos sites oficiais. Então, hoje, no Tribunal de Justiça da sua cidade, deve ter um leilão ou aberto ou agendado para acontecer. Hoje, na sua cidade, eu posso ali te garantir que é quase certeza que tem um imóvel à venda pela Caixa. Então, assim, hoje em São Paulo, Renan, fiz essa pesquisa há uns dias atrás. Só na capital
tem 1.100 imóveis disponíveis para compra via leilão pela Caixa Econômica Federal. Então, a demanda é muito grande, só que não tem placa na frente, não vai na OLX, não vai em outros sites populares de venda de imóvel. E aí você tem que entrar no site oficial da Caixa. E todos esses imóveis, você dá a entrada de 5% ou não necessariamente? Não. Depende de cada caso? Depende de cada caso. Tem imóvel que está tão barato que eles só aceitam à vista. Então, vou te dar um exemplo. Eu até postei outro dia ali no nosso grupo do First Clex. Tem um imóvel no Rio de Janeiro, que ele faz tempo que eu namoro ele. Inclusive, eu enviei um advogado do meu escritório lá para já fazer as diligências e tudo mais. Ele foi avaliado em R$2.800.000. Ele é um terreno de 5.000 metros quadrados ali em Deodoro. E ele está à venda por venda direta, ou seja, naquela última etapa onde já foi dar todos os descontos, por R$160 mil. Só que nesse caso é à vista, considerando que o desconto é muito. Nesse caso, eu já conferi, já fiz toda a análise jurídica, porque quando eu gosto, na verdade, né, de todo imóvel, como por ser advogada, fazer a nossa análise jurídica, né? Então, a gente faz tanto pelo escritório como pela Limier também essa assessoria. Como há uma margem muito grande, eu falei, eu vou verificar se tem alguma coisa aqui. E nesse caso, a Caixa vai pagar todos os débitos. Quem receber, recebe o imóvel livre e desembaraçado. Só que esse está ocupado. Ele está ocupado 50%. A metade está desocupado, é um campo de futebol, né? Então está fácil. E a outra metade foi construído moradias populares ali pela população. Então esse precisaria desocupar. Que dá de fazer amigavelmente, Renan, porque as pessoas até falam assim, vou ter que entrar na justiça, né, e tal. Nem sempre, inclusive 70% dos casos a gente consegue desocupar de forma amigável. Então, a gente tem uma estratégia, né, que é o envio de uma carta. Depois, se não houver resposta, a gente faz uma visita. Para quê? Para que essa desocupação seja suave, humanizada, amigável e dando oportunidade daquela pessoa sair num prazo razoável. E em alguns casos, quando a gente vê que a família realmente não tem condições financeiras, a gente até oferece ali, oferta de 3 a 4 aluguéis em outra moradia, para que ela não fique na rua, que ela saia e possa recomeçar a vida dela também. Entendi. E nesse caso aí é um terreno grande, aí metade deve ter muitas casas lá. E se... Não, tem umas 10 casas. E se a galera, não vou sair? E aí? Aí tem que entrar na justiça. Porque assim, aí na prática, entrou na justiça, a gente pede uma liminar de desocupação. A regra é essa, a gente esgotou a via administrativa, amigável, a gente entra com uma ação ação de emissão de posse, para a gente tomar posse do que é nosso, né? Então, o juiz deve dar uma decisão mandando desocupar e dando um prazo. Aí vai o oficial de justiça lá, manda sair. Não saiu, aí a próxima decisão a gente pede que seja com força policial. Que aí, se não sair espontaneamente, há desocupação pela polícia, né? Que não é o ideal, eu não gosto nunca que chegue nessa parte. Mas é assim que funciona na prática, né? Então, vai acontecer a desocupação, né? Seja amigável, seja judicial. Mas você já teve caso assim que, cara, deu muita dor de cabeça? Eu tô com um, inclusive, em trâmite. Então, assim, eles têm total ciência. Só que o que eles fizeram? Entraram com... Eu entrei com a ação de emissão de posse, consegui eliminar. Aí, o que eles fizeram? Entraram na justiça para anular o leilão. Lá eles perderam. Só que aí eles recorreram. Aí eles estão esperando a decisão para desocupar. Eles sabem que vão ter que sair. Como eles não saíram depois da primeira decisão, o meu escritório peticionou pedindo o acompanhamento da polícia. Então, essa decisão deve ser cumprida semana que vem. Porque aí, quando a polícia vai, eles têm que cumprir. Então, a regra é essa. E fala, Carol, e se não sei, um problema na minha cidade, os processos demoram muito. E aí, o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é você, dono de um imóvel, que você demore a tomar posse. Mas prejuízo não tem, Renan. Por quê? Porque imóvel hoje eu acredito que é uma das coisas que mais valorizam, né? Então, mesmo que você compre um imóvel hoje, na pior das hipóteses, você tenha só a posse dele daqui a uns 3, 4 anos, com certeza ele vai estar valendo mais do que quando você comprou no valor de avaliação da época. Ou seja, já se comprou mais barato, não tem como você ter prejuízo, considerando que você já teve o seu lucro ali na arrematação, né? E o risco
não ter acesso, não poder vender imediatamente, mas ele vai se valorizando conforme o passar dos anos. Entendi, legal. E qual que é o valor mínimo assim? A pessoa quer começar, só que ela não quer começar, por mais que ela tenha dinheiro, ela quer ir com o pezinho, né? Eu sempre falo, até nos investimentos, começa com um pouquinho e tal para começar. Qual seria esse pouquinho, o mínimo que você já viu assim de um imóvel para arrematar? Renan, eu arrematei na semana retrasada, um terreno no Rio de Janeiro que ele estava avaliado em R$41 mil e ele foi à venda por 7 mil. Então é um imóvel de 7 mil, se financiado. Lá a gente acabou fazendo a nossa proposta à vista. Mas aí é aquela regra, ou seja, 5% de 7 mil dá R$350. Você paga R$350 do bolso e financia o restante. Então tem imóvel de todo preço, assim como tem imóveis que estão à venda também por milhões, né? Então, e tem imóveis, é interessante, tem imóvel que no primeiro leilão vai à venda e o valor da avaliação é inferior ao da venda, porque às vezes o imóvel, a dívida que ficou do antigo proprietário é grande, eles tentam vender pelo preço que eles querem. Aí, quando eles não conseguem, eles vão baixando. Isso que eu ia perguntar. Tem também o somebody love do leilão, tem. Né? Tipo, quem não sabe, acha que tudo no leilão tá barato. Não, você tem que olhar. Geralmente, a regra é que eles coloquem o valor de avaliação, mas eu sempre gosto de fazer uma análise real, na prática mesmo. Deixa eu ver, no bairro tal, quantas casas estão à venda lá, quanto é que está sendo vendido. Então, a gente faz a nossa análise mercadológica para ver se está valendo. Mas é interessante, com exceção desse primeiro leilão, que é quando geralmente a gente vê essas coisas mais bizarras, no geral, as avaliações correspondem à realidade e até um pouquinho defasada. Porque, por exemplo, eles avaliaram da última vez quando eles venderam, há 2 anos atrás. Quando eles colocam a venda no leilão, eles não atualizam, não vão mandar um outro avaliador, que tudo é custo para eles. Então, eles aproveitam a carta de avaliação passada. Então, sempre já houve um ajuste. Todo lugar tem um malandro, né? Muito bom. Se colar, colou, né? E assim, é igual nos investimentos. Às vezes você vê um investimento que, por ser uma corretora, que a galera fala, não é no banco, então na corretora tá bom. Aí tem investimento lá que é muito ruim. E a pessoa vai, mas é na corretora. E daí? Sim, é leilão. É imóvel de leilão. Tá, e daí? Não necessariamente tudo tá barato. Você tem que saber analisar. Então isso é importante. Conhecimento é poder, né? Te dá ali clareza do que você vai fazer. Com certeza. E pra galera, assim, que tá começando, qual o melhor caminho? Você até falou ali que é melhor ir na imóvel desocupado, mas tem mais alguma dica? Isso, assim? O ideal, eu acredito que é legal começar a pesquisar. Então, o que eu sempre recomendo? Começa a olhar o que está disponível na sua região, no site da Caixa. Então, você vai lá no setor de imóveis e aí você vai clicar lá em imóveis à venda. Então, lá você tem ali um filtro. Não, o site da Caixa, ele não é, assim, super compreensível. Mas você consegue colocar lá o seu estado e a sua cidade. E vai no campo de busca, ele já vai te mostrar o que tem. Porque você, com certeza, vai se surpreender com imóveis que estão à venda, de repente, pertinho de você e que estão mais baratos. Ah, gostei desse mundo. Então, você vai começar a pesquisar sobre isso. Por quê? Porque você tem que entender para poder fazer bons negócios, né? Então, existem muitos cursos online, existem vídeos no YouTube, existe a Limier, que é a minha empresa que dá mentoria e assessoria, e tem a possibilidade, Carol, não quero, tenho medo, meu primeiro eu não quero fazer sozinho. Você pode contratar uma assessoria de uma empresa especializada ou de um advogado para lhe assessorar nessa primeira arrematação. Então, você faz isso de uma forma mais segura. Digo, depois do primeiro, você perde o medo. Então, tem vários tipos de investidores. Eu tenho, por exemplo, as pessoas que querem aprender e fazer sozinha. Tenho pessoas que, mesmo que fizeram minha mentoria, que falam, não, Carol, eu quero que você faça junto comigo. Tem outras que falam, não quero nem saber, nem me conta como é. Eu quero que faça para mim. Então, assim, né, tem a depender do interesse da pessoa, de como que ela quer se comportar no leilão, dá de você fazer sozinho, como dá de você contratar alguém para fazer para você. Massa. E eu gosto de trazer sempre algumas vulnerabilidades da gente, né, no mundo. Porque nada é só mar de rosas, né? Qual foi a sua pior compra? Que você arrematou, né? A sua pior arrematada. Você olhou, fiz, depois de um tempo se... Puxa vida, né? Como é que foi? Teve esse caso? Então, o que é legal é que a gente, como eu te falei, dá de ser previsível, né? Então, eu cheguei a participar de só que eu não cheguei a concluir, porque até para vocês entenderem, a gente ganha
Mas a gente tem chance de desistir, Renan. Então, por quê? Porque a gente tem ali 5 dias para pagar. Então, o que eu fiz? Eu achei que era uma boa oportunidade, né? Porque a margem de lucro estava boa, tudo mais. E aí, comprei, fiquei toda feliz, tudo mais, né? Comemoro, tem todo o ritual, né? O meu esposo. E aí, depois, eu falei, rapaz, vamos fazer uma diligência? Porque nessa não tinha dado de fazer diligência. Então, eu enviei uma pessoa lá para conversar com os moradores e para conhecer a região. Eu descobri que ali era um ponto de tráfico, ali na rua mesmo. E era muito perigoso, então as pessoas andavam armadas e tudo mais. Eu falei, não, vou arrematar, porque vai ser difícil. Não é nem por mim. Primeiro, que eu tenho muito essa de ver boas oportunidades para que outras pessoas morem num lugar legal também. Então, ali dificilmente seria um lugar habitável para alguém. E eu tenho muita dificuldade com vender. E eu compro para vender, né? Com exceção, né, de alguns casos que eu me apaixono pelo imóvel. Praia, João Pessoa, né? Na maioria dos casos, eu compro para vender. Então, o meu olhar lá é interessante, eu vou conseguir vender rápido. E lá eu ia ter uma dificuldade. Então, por mais que a minha margem de lucro ia ser tipo 300%, eu não finalizei. Então, o que a gente faz? Não paga e envia um e-mail, né, para a instituição que vendeu, falando que a gente está desistindo. Aí, o que eles fazem? Chamam o próximo. Ali, se houve concorrência, eles chamam o próximo. Se não houve, esse imóvel volta para a venda de novo. Então, se eu tivesse concluído, eu ia me arrepender, porque eu acredito que eu nunca teria ido nem lá e eu teria dificuldade para vender. Talvez venderia, mas por um preço mais abaixo do valor de avaliação, por essas vulnerabilidades, que só conhecendo pessoalmente que eu descobri. Arrematou e não pagou. Exatamente. Aí, muito bom. E agora falando da grande vitória. Qual foi o melhor que você já arrematou e você falou assim, cara, me orgulho muito. Tirando esse que você comprou, né? Vamos dizer assim, o que você fez de negócio mesmo, né? Olha, você comprou qual deles? Você arrematou e foi um excelente negócio não, na venda eu sempre dou esse exemplo não vendi ainda, né? Mas esse de João Pessoa, porque eu tenho um carinho muito especial. Então, assim, lá eu comprei com 50% de desconto um apartamento numa das principais avenidas, de 114 metros quadrados, aproximadamente, que tem vista para o mar, que está no frevo ali do turismo, que é no bairro de Tambaú. Que lá eu venderia hoje por 550 mil. E comprei, na época, por uns 200 mil reais, né? E eu acredito que eu conseguiria vender até um pouquinho mais. Inclusive, foi interessante, porque depois que eu arrematei, que coloquei, eu contactei alguns corretores. Quando a gente chegou lá para conhecer, os corretores todos ligando, já querendo levar os visitantes, e meu esposo... E eu sou muito desapegada, viu, Renan? Se precisar vender lá, eu vendo. E aí, quando meu esposo ouviu aquilo, ele falou, vamos vender o apartamento? Eu falei, mas não era o combinado, ele não suspende e tudo mais. Mas hoje eu tenho a tranquilidade que eu venderia tranquilamente ali por uns 550 mil, então teria uma margem de lucro de mais de 100% do valor que a gente pagou. Mas lembro, lá eu também comprei financiado, então não tirei 200 mil do bolso. Eu paguei 5% de 200 mil e financei o restante. Então, eu digo, quem paga lá para mim são meus inquilinos. Por quê? Porque quando eu não estou lá, eu alugo aluguel de temporada, né? Então, por ser uma cidade turística, tem muita procura. Então, eles pagam para mim o financiamento e eu usufruo quando vou para lá. Que eu fico uns 2 meses, né? Empresto para a família. E acaba assim, ele é especial por isso, porque a margem de lucro foi boa. Eu ainda não vendi, mas devo vender, né? Mais na frente. Mas eu consigo usufruir também e estou tendo quase que custo zero para tê-lo. Boa. E só para a gente trazer aqui uma recapitulação. A galera, ela pode começar investindo sozinha, ela pode começar com uma assessoria e ela pode começar sozinho com uma assessoria também. Né? Então dá para fazer essas 3 formas. Exato. Começar sozinho é possível, tem alguns riscos, porque se você não está pronto, não estudou ali o suficiente, você vai aprender na prática. Então, pode acontecer isso. E não dá tempo de não saber que tem 5 dias para pagar. Né? Pagar logo e saber que não dá de se arrepender. Mas dá certo, né? Tanto que quando claro que a minha formação ajuda muito, né? Por ser da área do direito. Mas quando eu arrematei a primeira vez, há uns anos atrás, eu fui sem a assessoria de alguém que já fazia isso há muito tempo. E foi erro e acerto. Graças a Deus deu tudo certo. Falar, Carol, já levou algum prejuízo? Não. Graças a Deus, sempre
tive lucro, fiz boas arrematações, boas aquisições, e assim como os meus mentorados, as pessoas que eu assessoro também, mas porque eu acredito que eu sou muito precavida. Então, apesar de eu ser um pouco ousada na negociação, eu também tenho ali que, vamos ver se está tudo certo mesmo. Então, já tomava esse cuidado. Então, quem quiser começar, leia o edital. Então, pronto, uma dica, acesse lá o site, lá vai estar disponível. Quando você vê o imóvel, tem um arquivo que chama edital. Lá vai ter todas as regras. Então, você lendo aquilo, você já vai ter noção ali se o imóvel está livre de desembaraçado ou se não está, porque lá eles são obrigados a colocarem. Então ele já fala, você pode fazer meio que o filtro, né? Isso aqui tem gente, não quero. Não, infelizmente a desocupação é só a gente precisa fazer a diligência em loco. Entendi. Agora a questão de dívida, se eles vão pagar, se não vão, isso tem lá. Mas tem você falou para começar pela sua cidade. Vai na sua cidade, toca a campainha, atendeu alguém, ferrou. Tem gente lá errado, desculpa. Não, mas sabe como se é da sua cidade, passa na frente, especialmente em horário não comercial, que geralmente tem gente trabalhando, né? A gente tem que dar uma de detetive, né? Quando a gente vai fazer isso sozinho, passa na frente, para o carro um pouquinho mais longe, para não ficar tão evidente, conversa com o vizinho, porque geralmente isso se espalha, todo mundo sabe, né? Quando tem algum imóvel que foi à venda, porque eles presenciam ali, né? Os vizinhos e tudo mais. Quando é em prédio, o síndico sabe, então você não tem como bater na porta de um apartamento, mas você pode ir lá, falar com o porteiro e pegar o telefone do síndico, ligar para o síndico, porque, gente, os síndicos, outra dica, hein, gente, são grandes aliados de quem arremata. Por quê? Porque geralmente essa pessoa está devendo muito condomínio. E eles têm interesse de receber aquele valor. Então, ou eles têm duas formas de ganhar, porque se tiver já, por exemplo, em venda direta, quem paga é quem vende, então eles vão receber do banco, né? E a partir dali você vai passar a remunerar. E mesmo que seja um caso que eles vão ter que cobrar aquela pessoa, eles sabem que daqui para frente você vai pagar o condomínio. Então, eles vão fazer de tudo para facilitar a sua vida, para que você arremate e seja um bom pagador de condomínio. Que massa. E como é que funciona a assessoria, né? Pra galera entender e depois até você deixar seus contatos pra galera te procurar. Porque eu sou assim, eu sou a favor de você aprender, mas tem que começar com alguém do lado. Né? Eu sou muito assim, até nos investimentos, porque dá pra fazer tudo sozinho? Dá, mas você falou, cara, eu comecei sozinho e também, diferente de você, eu perdi dinheiro. Porque eu achava que era o cara e perdi. Então, eu aprendi isso na minha vida. Se eu quero uma coisa, eu quero começar, leilão de imóvel, eu tenho uma referência, eu vou te procurar. Então, eu acho que quem tá ouvindo, assistindo esse podcast, se interessou nisso aqui, primeira coisa, entende agora que ela vai explicar o que é assessoria, como é que funciona, se você fica só deitado e ia falar, tá aqui teu imóvel, ou se você tem que fazer mais alguma coisa. E depois procura, porque eu acho que esse é o primeiro passo. Gostou tanto? Beleza. Como que a gente faz aí uma assessoria menor, só para eu mostrar o que eu quero já fechar, para ver se vocês fazem diligência? Não, eu acho que deve ter vários pacotes. Mas isso é fundamental, porque senão, eu falo, a gente já trabalha pra caramba pra fazer nosso dinheiro. Pra você perder um negócio desse, você não sabe que tem 5 dias pra pagar e que tem uma boca de fumo lá, um negócio desse é ruim, né? Mas como funciona a assessoria? Então, hoje a Limier, ela tanto ensina, então dá mentoria, dá curso online, como faz a assessoria. Então, na assessoria, a gente vai entrevistar quem quer começar a entrar nesse mundo dos leilões, e vai fazer o passo a passo, já vai com ela até o final ali do processo, que é o registro de imóveis, né? Então, a gente entrevista, faz um perfil do investidor para saber que tipo de imóvel ele procura, até qual faixa de preço, tudo isso porque a gente já faz o nosso filtro de pesquisa personalizado, né? Então, o Renan me procurou, Carol, acha para mim um imóvel de 300 mil, que eu pague até, né? Tanto, mais que seja um valor de avaliação de 300 mil reais para eu poder começar. Quero desocupado, quero no Rio de Janeiro, no bairro tal. E aí nosso time já inicia as buscas e a gente apresenta um portfólio de imóveis. Não tem imobiliária, que tem lá anunciado? A gente faz um portfólio de imóveis que estão disponíveis à venda por leilão, de acordo com o desejo do cliente, né? Então, aí ele pronto, olhou lá, a gente apresentou 10 imóveis. Não, gostei desses 3. A partir desse momento, a gente vai fazer a diligência para saber se é um bom negócio. Então, a gente faz a diligência em loco, de uma pessoa comparecer, tirar fotos, verificar se está ocupado, se não está. Se a gente conseguir ter acesso ao imóvel, a gente já faz imagens dentro. E também faz a análise jurídica, ver se o edital está certinho, se houve alguma falha que
pode ser questionado judicialmente. Se aquele imóvel já é objeto de ação judicial, porque às vezes quem vai perder o imóvel entra na justiça tentando ali de qualquer custo não perder. Então a gente faz todas essas pesquisas para ver se tem viabilidade jurídica, né? Senão vai ser uma fria. E faz também essa análise de valor de mercado, se aquele imóvel que está sendo vendido por um preço, com avaliação X, se ele vale mesmo aquele preço. Pronto, esses 3, Renan, estão ok. Você pode escolher. Você fala, eu quero uma casa tal. Aí a gente vai arrematar para você. Então, a gente faz o cadastro em seu nome, cadastra, recebe a documentação, registra esse imóvel no registro de imóveis, manda aí nesse caso, você recebe já o imóvel direitinho, quando a gente faz assessoria. Manda o chaveiro, pega a cópia da chave e já te entrega esse imóvel livre, desembaraçado, no seu nome. Tem gente que gosta de fazer só assessoria jurídica para fazer uma análise, para ter a garantia de que não é fria. É possível também, né? Então, se pode fazer isso tanto por uma empresa especializada, como por um advogado da área de direito imobiliário também, que vai analisar o edital, vai fazer pesquisas nos tribunais, tirar certidões, para poder te dar essa segurança ali. Você arremata, você clica, mas você tem a garantia ali de uma análise profissional de que não é fria. Legal, que massa. Olha só, cara. E o mais simples é o melhor para começar, não tem jeito. Né? Você vai... E dá para ir... Por exemplo, eu sou um cara assim, eu contrato muitas vezes uma assessoria, mas eu quero pegar aquele know-how também para eu ficar mais seguro. Então vai acompanhar, foi esse etapa, foi essa. Foi... Inclusive, eu acho muito emocionante fazer a arrematação. Então, eu oportunizo, né, para os clientes que a gente assessora, arrematar com a gente. Então, como é tudo online, a gente faz uma chamada, compartilha a tela. Então, eles veem a gente fazer. A gente não evita de nenhuma maneira que eles tenham acesso ao procedimento. A gente quer também que eles compreendam como funciona e, se quiserem arrematar sozinhos, eles são livres também. Que massa, que massa. Nossa, esse podcast aqui, o episódio de hoje, foi pra arrematar a cabeça, né? Muito bom, Carol. O que você daria aqui pra gente chegar aqui pro finalzinho, um recado pra galera toda aí que gostou, curtiu, já investe, já tá querendo ir pro lado agora de leilões, porque eu sempre falo assim, a alma do negócio é diversificação. Exato. Você diversificar é a melhor coisa que existe. Então, quando a gente é bem assessorado, quando a gente tem alguém que confia e que aquela pessoa tá tendo um resultado legal, e eu trago só pessoas aqui de confiança. Eu falo pra galera, eu sou muito chato pra trazer as pessoas, né? Ou no máximo eu trago, mas sem fazer merchan. Então eu tô fazendo teu merchan porque eu confio em você. Obrigada. Então, de fato, eu acredito que as pessoas que vão estar ouvindo, assistindo, elas querem te procurar e tudo mais. Mas qual é a visão que você daria pra essa pessoa? Né? O que você falaria pra ela agora, pra ela destravar ou pra ela entender assim e falar, cara, fiquei refletindo. E eu vou começar a entrar nesse mundo. Não falo nem você já ir querer arrematar, ou se tá com a grana toda ou não, se tá com 5% ou não. Entrar nesse mundo para descobrir um pouco mais, né? Primeiro, pesquise sobre algumas pessoas da sua referência, porque uma curiosidade, muitas pessoas de destaque enriqueceram com imóveis, né? Então, a gente tem o criador do McDonald's, por exemplo, ele disse que o negócio dele não é sanduíche, são imóveis, né? Então, é histórico que imóveis, eu acredito que é uma das melhores formas de prosperar financeiramente. O leilão é uma forma, que eu costumo dizer, que é uma forma de você prosperar financeiramente de forma rápida. Por quê? Porque hoje você tem R$0 de patrimônio e você compra esse imóvel, por exemplo, de R$7.000, onde você vai dar R$350 à vista, não precisa nem ter um alto salário para ter R$350, né? E se não tiver, você junta até ter, para poder aproveitar essa oportunidade, você vai transformar esses R$350 em 40 mil, como é esse exemplo que eu dei para ti, né? Que se não fosse a boca de fumo, teria essa oportunidade. Ou seja, a pessoa, que geralmente eu até digo para a pessoa, se organiza para pagar financiamento por 1 ano. Por quê? Porque em 1 ano você vende esse imóvel se ele não tiver um grande problema. Então, você soma isso com as parcelinhas que você vai pagar de financiamento, em 1 ano você fez aí uns R$30.000, sem precisar descapitalizar, né, de uma forma grande. E com
baixo risco. Então, eu digo o seguinte, primeiro, né, o medo, ele é bom para que você tenha cautela. Contudo, no caso de leilão de imóveis, ele atrapalha. Então, é importante que você faça pela primeira vez. Até porque a gente fez, assim, para deixar tranquilo. Não é que você precisa fazer pelo resto da vida. Se você fez e não achou legal, não faz mais. Não é isso que acontece geralmente. Geralmente, as pessoas se tornam ali arrematadoras. Mas, primeiro, enfrentar esse medo do arremate. É mais simples do que parece. Tá, Renan? Eu falei até alguns termos aqui, mas depois que você familiariza, isso é muito possível, tanto que é possível fazer por leigos, tá? Então, hoje, você que está aí na sua casa, você pode arrematar sozinho, inclusive, né? Oriento que faça com um valor menor para que diminua o risco. E depois que você vende e que você vê aquela história, quando você vê, você não tem como desver. Então, depois que você vende e que o dinheiro entra na conta, aí o medo vai embora. Aí você quer já arrematar outro e outro e outro. Quando você recebe, não tem 5 dias para devolver, não, né? Então tá bom. É 100% seu. Aí eu ainda digo mais, viu? Última dica. Receber o dinheiro, com esse dinheiro você já compra outro ou outros. Por quê? Porque você se livra de imposto de renda se você comprar nos próximos 6 meses. Então, se com o ganho de capital, se com o dinheiro da venda, você comprar outro imóvel, num prazo de 6 meses, você não paga imposto de renda. Mesmo em leilão, não tem problema nenhum. Mesmo em leilão. Que massa. Olha, essa sacada aqui dá dinheiro, galera. Ainda mais, porque quando você vende um imóvel, você tem que pagar igual empresa, igual ações, né? Você paga ali o ganho de capital. Exato. E se em 6 meses você consegue fazer uma outra compra, é como se você tivesse vendido para comprar outra. Exato. E aí tem o abatimento de imposto. Que massa. Uau. Isso mesmo. Ó, fechamos Vamos arrematar, Renan. Caramba, cara, ó. A gente vai conversar. Com certeza. Gostei desse negócio, hein? Botar os dividendos para começar a pagar essas parcelas aí. Bora, dá 5%. Pronto. O dinheiro vai girando de todos os lugares, né? Exatamente. Isso que é legal. Galera, cara, que incrível, Carol. Pô, que baita conteúdo. Tenho certeza que a galera aqui curtiu pra caramba. Eu aprendi demais, me coloquei aqui como aluno mesmo. Então, que didática incrível, né? Simples, prático. Então, a galera pode te seguir. Fala as tuas redes sociais pra galera te procurar. Como é que encontra pra te chamar lá pra falar da assessoria, coisas do tipo. Legal. O meu Instagram pessoal, meu nome é com K, gente. Caroline Monteiro. Então, você vai encontrar lá Caroline Monteiro ADV, né? Então, é o meu Instagram pessoal. O do meu escritório é Monteiro AKL. AKL é um sobrenome que chama Akel, né? Então, eu soletro porque sei que ele é um pouquinho diferente. Então, Monteiro AKL é do meu escritório. E tem a Limier, que é a empresa educacional. Limier significa luz, viu, Renan? Então, o intuito dela é dar luz e direção para quem quer arrematar, né? Então, massa. É Limier com Y no Mi, né? Então, é L-I-M-Y-E. É bem simples. Mas não tem problema. A galera que estiver ouvindo no Spotify vai botar na descrição. E no YouTube também tá na descrição. Legal. Os 3 links, tá? Da Carol aqui. Então, Carol, foi um prazerzaço estar aqui com você. O prazer foi meu, Renan. Obrigado pela tua participação. Já quero te dar parabéns antecipado, que tá chegando seu aniversário, teremos bolo. Eu pedi que Deus te abençoe. Você é um cara de luz incrível e que para mim foi uma alegria estar aqui contigo partilhando. Foi um prazer. Já fica aqui o convite. A gente tá com uma série agora, um programa dentro do Profadcast, que é o Papo com Milionários. Então agora eu queria te trazer em breve pra gente falar não de leilões, mas sim de como que você enriqueceu. Que isso que é legal, pra gente hackear a tua mente, porque só aqui eu consegui ver vários insights, né? Mas eu quis deixar você fluir bem na parte de leilões, mas eu queria hackear um pouquinho mais a tua mente pra galera entender. Cara, com 10 anos de idade ela já conseguia ganhar dinheiro, né? Então isso aqui é incrível. Então já fica aí o convite. Vou no Rio de Janeiro. Vambora. Quando for lá, a gente já grava lá no nosso estúdio. Legal. Então, galera, esse foi mais um Profadcast, foi um prazerzaço. Já dá o teu like, se inscreve no canal. Se você tá no Spotify, já segue a gente. E não esqueça, procura lá a Caroline lá nas redes sociais, segue ela também, fala que você veio daqui. E vambora arrematar, né? Eu tenho um hashtag que é o Bora Evoluir. Agora bora evoluir, bora arrematar, né? Pronto, agora. Vamos arrematar hoje? Já a gente sai daqui, já arremata. Pronto, já vou sair daqui dinheiro no bolso, tá vendo? Só de 5%, hein? Olha aí, valeu, Show de bola, Renan. foi um prazerzaço, viu? Obrigada. Tchau, gente, até o próximo episódio. Um abraço, tchau, bora tchau. evoluir.